Agora que a gente tem algum conhecimento sobre a energia, vamos brincar um pouco com o conhecimento que a gente tem até o momento. Eu vou pegar um corpo aqui, vou aplicar uma força F de módulo constante, formando o ângulo alfa com a horizontal. E a aplicação desta força vai ser ao longo deste deslocamento D. Vamos ver o que é que acontece, como é que se comporta aí a velocidade deste corpo. Então vamos lá. Então, analisando, posso pegar essa força e decompor, ok? Fx, Fy. Então, nessa direção eu ainda tenho quem? A normal, tenho o peso. Como o corpo não vai subir nem vai descer, então essas duas somadas devem anular o peso. Ou seja, N mais Fy é igual ao peso. Então, vamos guardar isso aí. Por outro lado, sobrou quem? Fx. Então, somei todas as forças. Quem sobrou? Fx. Então, Fx vai ser a força resultante. Fx vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas só relembrando aqui, ó, eu tenho aqui Fx, Fy, se eu somar as duas, eu acho F. E esse ângulo aqui é alfa. Só para relembrar, o que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa, F. Então, Marivaldo, o que é Fx? Fx é F vezes o cosseno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa, que é F. Logo, o que é Fy é F vezes o seno do ângulo. Então, retornando. Então, isso quer dizer que massa vezes aceleração é igual a Fx, que é igual a F vezes o cosseno do ângulo. Guarda isso aí. Então, observe, como a força é constante, o ângulo é constante, então eu vou produzir uma aceleração constante. Então, qual o tipo de movimento deste corpo? Movimento uniformemente variado, que é o movimento que tem aceleração constante. Então, vamos nessa. A velocidade deste corpo vai estar relacionada com o deslocamento pela equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Eu vou multiplicar ambos os membros da equação pela massa. E vou dividir ambos os membros da equação por 2. Se eu multiplico ambos os membros por o mesmo número, e divido por o mesmo número, não devo alterar a igualdade. Na verdade, a igualdade vai permanecer. Então, eu vou ficar com M, V ao quadrado sobre 2, M, V0 ao quadrado sobre 2, e aqui eu vou ficar com 2 dividido por 2 dá 1, ok? M vezes A, delta S, quem é? Qual foi o deslocamento? D. Mas, Marivaldo, por que você está fazendo isso? Opa! Para aparecer alguma coisa aqui que a gente já conhece. Inclusive, lembra que a expressão é essa? É energia cinética. Ó, mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética final deste corpo. A energia cinética aqui quando ele chegar no ponto B. Mudei de membro aqui, ó, menos m v0 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial do corpo, a energia cinética que ele tinha aqui no ponto A. Isso é igual a massa vezes a aceleração, opa, F vezes o cosseno do ângulo, vezes D. Vamos arrumar? Eu vou ficar com energia cinética final menos energia cinética inicial é igual a, arrumando aqui, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Olha o que eu acabei de achar. A variação da energia cinética no corpo é igual à força que eu apliquei vezes o deslocamento sofrido pelo corpo vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
Vamos fazer uma análise mais cuidadosa. A energia do corpo variou. Variou como? A velocidade do corpo aumentou. Eu gerei uma aceleração ao aplicar a força F. A velocidade do corpo aumentou, ou seja, agora ele tem mais energia cinética. Agora, esse aumento de energia foi às custas de quem? Às custas da aplicação da força. E mais ainda, às custas desse produto aqui. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que esta informação aqui corresponde ao quanto foi transferido de energia. Corresponde à variação da energia cinética. E a esta quantidade vamos chamar de trabalho. Ah, Marivaldo, então trabalho na física é diferente da nossa noção cotidiana de trabalho, da nossa ideia cotidiana de trabalho? Né? A gente pode trabalhar até estando parado, realizando um trabalho mental. Exatamente. Na física, quem realiza um trabalho é uma força. E essa força só realiza trabalho se ela produzir um deslocamento deste corpo. Ok? O que a gente entende por trabalho em física é justamente uma letra grega, ó, tal, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ou seja, só tem trabalho se eu aplicar uma força. Só tem trabalho se essa força produzir um deslocamento. Então, resumindo, o que foi que eu acabei de concluir? Que a variação de energia cinética sofrida por um corpo corresponde ao trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre esse corpo. E este teorema é conhecido como teorema trabalho-variação da energia cinética. Então agora surgiu uma grandeza nova para a gente, que é a grandeza trabalho. Que matematicamente é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A gente já viu que esta grandeza está relacionada à energia. Mais ainda, realizar trabalho corresponde a transformar energia. Sempre que um trabalho for realizado, alguma forma de energia variou. Pode ser a cinética, a potencial, ok? A potencial gravitacional, a potencial elástica ou uma energia qualquer. Houve trabalho, alguma forma de energia variou. Por isso que a unidade de trabalho corresponde à unidade de energia, porque corresponde àquela energia que foi transformada. Então agora vamos ver algumas situações particulares. Se a força tiver a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, traduzindo, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero, que a gente sabe que é 1. Então, simplesmente eu posso pegar a força e multiplicar pelo deslocamento, e eu tenho o trabalho. Se o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus, trabalho, força vezes deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é zero. O trabalho é zero. Veja que maluquice, Marivaldo. Eu apliquei uma força, eu gastei energia, mas não teve trabalho realizado. Que maluquice é essa? Simplesmente é o seguinte. Qual foi o trabalho em questão? Pegar o corpo do ponto A, levar até o ponto B. Essa força contribuiu para isso? Não. Você gastou energia? Gastou. Mas essa energia gasta foi para contribuir para esse deslocamento? Não. Então não houve trabalho realizado por essa força nesse deslocamento de A para B. Ela não contribuiu em nada para isso. A outra situação, a força, ela tem a mesma direção, porém o sentido contrário ao sentido do deslocamento. Ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 180 graus. Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Peraí, cosseno de 180 é menos 1. Então, trabalho vai ser menos força vezes deslocamento. Marivaldo, o trabalho foi negativo. O sinal negativo aí indica o que pra gente? Que essa força, ao invés de contribuir para o deslocamento, ela se opôs. Ao invés de dar energia para o sistema, ela retirou. Então, uma força que trabalha geralmente tirando energia do sistema, força de atrito. Então, geralmente, o trabalho da força de atrito é negativo. Ok? Sim, Marivaldo. Então, me mostra uma situação em que o trabalho da força de atrito é positivo. Pronto, tranquilo. Posso pegar aqui, ó,
um sistema de polias aqui, ó, ligado por uma esteira. O que é que eu quero? Deslocar esse corpo aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Tá ok? Tem um motor ligado aqui, essa esteira está, ó, girando. Então, beleza. Quem é que está levando este corpo para cima? O atrito. Sim, a força de atrito aí aponta para onde? Ah, o bloco quer escorregar para baixo. Então, o atrito se opõe, ó, beleza? Impedindo que o corpo deslize para baixo. Então, o corpo está indo de A para B. E o atrito, como é que ele está? Ele está justamente aqui, ó, no sentido de A para B. Ou seja, esse trabalho da força de atrito seria positivo. Ou seja, nessa situação, o atrito não está se opondo ao deslocamento. Pelo contrário, ele está favorecendo o deslocamento. Mas lembrando, é uma situação bem particular. Geralmente o atrito está como? Se opondo ao deslocamento, ou seja, realizando um trabalho negativo. Sim, Marivaldo, até agora você está se referindo ao trabalho de forças constantes. Beleza? Mas se a força for variável, rapaz, agora não tem a matemática necessária para dar conta. O que a gente pode fazer é usar um artifício. Se a força for variável, então, se eu tiver o gráfico da força versus deslocamento, e é uma força variável, peraí, força vezes deslocamento dá trabalho. A área entre o gráfico e o eixo aqui do deslocamento, ó, esta área aqui, ó, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. E aí, se ele me disser que a força forma um ângulo tal lá com deslocamento, se eu calcular a área, o que é que eu encontrei? Força vezes deslocamento. Então ainda tenho que multiplicar pelo cosseno do ângulo. Repetindo, se a força tiver a mesma direção e sentido do deslocamento, quando eu calcular a área, eu já tenho força vezes deslocamento, eu tenho um trabalho. Mas se a força não tiver a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, está faltando aqui o cosseno, não é isso? Então eu calculo a área, o que é que eu achei? Força vezes deslocamento. Aí eu multiplico pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aí sim eu acho o trabalho. Então vamos ver aqui. Eu peguei um corpo aqui, ó, prendi uma mola. Então a mola aqui não está deformada, aqui é uma posição de equilíbrio. Eu peguei agora e desloquei, apliquei uma força nesse corpo, estou deslocando aqui este corpo. O que é que acontece? A mola está ajudando nessa história? Não. A mola ela está se opondo a esse deslocamento. A força elástica ela está realizando um trabalho negativo nesse deslocamento aqui, ó, de O até B. Então, essa força elástica, será que ela é constante? Ó, força elástica é igual a Kx. Ela depende da deformação. Marivaldo, essa deformação ela está variando, ó. Para cada posição eu tenho uma deformação diferente. E agora eu não vou poder usar força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Agora complicou. Complicou nada. Isto aqui é uma função do primeiro grau. Eu sei que é uma função do primeiro grau e eu sei que o B é igual a zero. Y é igual a B mais AX. Ó, o B é igual a zero. Ou seja, o gráfico disso aí vai ser uma reta e uma reta que passa pela origem. Então, para uma deformação X, eu tenho uma força elástica aqui, F. Então, eu tenho o gráfico da força versus o deslocamento. Ok? Observe que o zero eu coloquei aqui, ó, na posição de equilíbrio. Então, meu eixo X está aqui, ó. Então, sendo assim, ó, o deslocamento ele coincide com a deformação. Para cada posição aqui, eu tenho um deslocamento que coincide com a posição. Sim, Marivaldo, onde é que você quer chegar? Se eu tenho o gráfico da força versus deslocamento, a área entre o gráfico e esse eixo aí do deslocamento vai me dar o trabalho. Ou seja, se eu quero o trabalho, tenho que calcular essa área aqui. E como é que eu calculo essa área? É um triângulo. Então vai ser a base vezes a altura sobre 2. Mas espera aí. A força não é igual a Kx, não é a força elástica? É. Então, o trabalho vai ser mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. E esse mais ou menos surgiu de onde, Marivaldo? Ó,
A mola, ela pode se opor ao deslocamento, não é isso? Mas se eu abandonar esse corpo a partir do ponto B, ele vai voltar, não é isso? A mola vai puxar esse corpo, querendo que ele retorne para a posição de equilíbrio, não é isso? Então agora, nesse deslocamento de volta, a mola não está se opondo. Pelo contrário, ela está ajudando. Então, neste caso, eu teria um trabalho positivo. É bom a gente fazer uma distinção aqui. A partir de agora, quando o trabalho for positivo, vamos chamar de trabalho motor. O que significa isso? A força está contribuindo para o deslocamento. E quando o trabalho for negativo, vamos chamar de trabalho resistente. O que é que significa isso? A força está se opondo ao deslocamento. Ao invés de contribuir dando energia para o sistema, ela está retirando energia do sistema. Então vamos andar um pouquinho mais aí nessa história de trabalho. Quero calcular o trabalho da força-peso. E eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar o corpo aqui, ó, de uma posição A e levar até uma posição B, ó. O desnível entre esses pontos corresponde a H. E eu quero saber o seguinte, se eu pegar caminhos diferentes para realizar esse deslocamento, será que eu vou achar alguma coisa aí interessante? Então vamos lá, vamos calcular o trabalho da força-peso, só que pegando o caminho ACB, que eu posso dividir em duas etapas. Vou pegar de A até C e depois de C até B. Vamos ver o que é que acontece? De A até C, ó, o peso puxa para baixo e eu quero deslocar para baixo. A força e o deslocamento têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Ou seja, simplesmente vai ficar a força vezes o deslocamento. Qual o deslocamento? De A até C, H. Então, P vezes H. Agora, pegando o caminho de C até B, ó, o peso aponta para baixo e o deslocamento, ó, na horizontal. O peso está na vertical e o deslocamento na horizontal. Conclusão, o ângulo entre a força e o deslocamento é 90. Tá ok? 90 graus. Ou seja, o trabalho é igual a zero. Ah, então o trabalho da força-peso, se eu pegar o caminho ACB, P vezes H. Agora, se eu pegar o caminho ADB, vamos ver o que é que acontece? Vou dividir mais uma vez em duas etapas. De A até D, depois de D até B. Então vamos. De A até D. Está aqui o peso e está aqui o deslocamento de A até D. O ângulo entre a força e o deslocamento, 90 graus. Então, trabalho, zero. De D até B, ó, o peso aponta para baixo e o deslocamento também é para baixo, não é isso? Então, o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser quanto? Zero. Então, simplesmente vou ficar com força vezes deslocamento. De novo, deu P vezes H. Vamos pegar o terceiro caminho? Vou pegar agora direto aqui, de A até B. Então, o trabalho da força-peso no deslocamento de A até B aí direto. Vamos nessa? Então, a teoria nos diz que vai ficar força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ok? A força em questão é o peso. O deslocamento, se ele for direto, é essa distância aqui, AB. Agora, qual o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento AB? A esse ângulo aqui. Mas, por outro lado, eu tenho aqui duas retas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos e internos são iguais. Ou seja, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, olha aqui meu triângulo retângulo, meu cateto adjacente, quem é? H, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? AB. Então vamos ver onde é que eu chego. Vezes o cosseno de alfa, que é H sobre AB. Conclusão, de novo eu achei P vezes H.
Então, na realidade, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Vai ser sempre P vezes H. Melhor ainda, o trabalho da força-peso vai ser sempre mais ou menos P vezes H. Marivaldo, por que o mais ou menos? Se o corpo estivesse subindo, o peso estaria ajudando ou se opondo ao deslocamento? Se opondo, então o trabalho seria negativo. Se o corpo estiver descendo, o peso está ajudando, trabalho positivo, trabalho motor. Se o corpo está subindo, o peso está se opondo ao deslocamento, trabalho negativo, trabalho resistente. Então o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então a gente diz que a força-peso é uma força conservativa. Uma força cujo trabalho não depende da trajetória é uma força conservativa. Então, Marivaldo, me dê outro exemplo aí de força conservativa. Ó, força elástica. O trabalho da força elástica, K, x ao quadrado sobre 2. Veja que não depende de trajetória, depende da deformação sofrida pela mola. Não importa como você realizou essa deformação, o que importa para a gente é de quanto é esta deformação. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, um bloco parte da posição A e atinge a posição B, sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Sendo F igual a 50 newtons, cosseno de θ igual a 0,80, peso igual a 70 newtons, força normal igual a 40 newtons, força de atrito igual a 10 newtons e o deslocamento igual a 5 metros, determine. Letra A, o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. B, o trabalho da força resultante neste deslocamento. Letra A, o trabalho de cada força. Vamos nessa, trabalho da força peso. O peso é perpendicular ao deslocamento. Observe que o deslocamento é horizontal e o peso está aqui na vertical. Então, o trabalho da força peso, 0. Trabalho da força normal. Também a força normal, ó, é perpendicular e o deslocamento aqui é na horizontal. Então, o trabalho também é 0. O trabalho realizado por F, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, a força 50, o deslocamento 5 e o cosseno do ângulo me deu que é 0,8, que vai dar 200 joules. O trabalho de FAT. Observe que FAT está formando um ângulo de 180 graus com o deslocamento, não é isso? Então, menos FAT vezes deslocamento. Ou seja, ó, menos 10 vezes 5, ou seja, menos 50 joules. Então, letra A, respondido. Letra B, qual o trabalho da força resultante? Eu poderia encontrar a força resultante, e aí seria o quê? Força resultante vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Só que aí me daria muito trabalho. E qual é o outro caminho, Marivaldo? Trabalho da força resultante corresponde à soma do trabalho de todas as forças que atuam sobre o corpo. Ou seja, o trabalho da força resultante vai ser 0 mais 0 mais 200 menos 50. Ou seja, o trabalho da força resultante vai ser de 150 joules. Segundo exemplo, um carro de massa 1000 kg move sem resistência dissipadoras em trajetória retilínea, a partir do repouso. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura abaixo. Determine, letra A, o tipo do movimento em cada trecho do deslocamento. B, a aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. C, o trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1000 metros. Então vamos à letra A, o tipo de movimento em cada trecho do deslocamento. Vamos pegar esse primeiro trecho aqui. A força está variando, então é um movimento variado, tá ok? Movimento variável. Agora, como a força ela está no mesmo sentido do movimento, então eu sei que a velocidade do corpo está aumentando. Então eu poderia dizer que é um movimento acelerado, também sem problema. Ó, ou movimento acelerado. Já no trecho 2, a força ela permanece constante.
Força é igual a massa vezes a aceleração. Força constante gera aceleração constante. Então, eu tenho no trecho 2 um movimento uniformemente variado. Já no trecho 3, observe que o valor da força agora está reduzindo. O que significa que a aceleração está reduzindo. Ah, então a velocidade está diminuindo? Não. A força ela continua positiva. O que significa que ela continua no mesmo sentido. E daí a velocidade ela continua aumentando, agora numa taxa cada vez menor, uma vez que a taxa de variação da velocidade com o tempo é a aceleração. Então ele continua com um movimento acelerado. A letra B. A aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. Peraí, 400 metros está aqui. Está por aí, mais ou menos. Eu sei a força, eu sei a massa. Dá para achar a aceleração? Tranquilo. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força é 1000, a massa é 1000. Então, a aceleração vai ser de quanto? 1000 dividido por 1000, 1 metro por segundo ao quadrado. A letra C, ele quer o trabalho realizado por essa força. Ah, é uma força variável. É, mas eu tenho o gráfico da força versus o deslocamento. Então, eu sei que a área entre o gráfico e o eixo do deslocamento me dá o trabalho. E eu sei que essa figura é um trapézio. Então, trabalho numericamente igual à área. Como é que calculo a área do trapézio? Base maior mais a base menor, ó, de 200 até 600 vai dar quanto? 400 vezes a altura. Qual a altura desse trapézio? 1000 sobre 2. Então eu vou ficar com 1.400 vezes 1000 dividido por 2, que vai me dar 700.000 joules. Ou se você preferir, 1000 corresponde a quilo. 1000. 10 a terceira. Ou seja, 700, ó, dividir por 1000 aqui. Quilojoules. É bom a gente aproveitar e relembrar aqui alguns prefixos. Quilo é 1000. O M maiúsculo é mega, que corresponde a 1 milhão. Ó, 10 a sexta. Então, 1 milhão de joules. 1 megajoule. 1000 joules. 1 quilojoule. Temos também o giga. O giga é o quê? 1 bilhão. Ou seja, 10 a 9. Terceiro exemplo. Um corpo de massa igual a 3 kg desloca-se sobre um plano inclinado conforme a figura. Sabe-se que AB é igual a 8 metros. O trabalho realizado pela força gravitacional quando o corpo vai de A até B, supondo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é de... Então vamos à resolução. Ele quer o trabalho da força gravitacional. Traduzindo, o trabalho da força-peso, que eu sei que é P vezes H. Só tenho que tomar cuidado com o sinal. Como está subindo, o peso está ajudando ou se opondo? Se opondo. Então, menos P vezes H. Só isso. Então, trabalho da força-peso menos qual o peso desse corpo? 30 newtons. Qual a altura? Agora eu tenho que tomar cuidado. Porque eu preciso desta altura aqui, ó. Desta altura aqui. Ah, mas espera aí, eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, o seno de 30 é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 8. Seno de 30, 0,5, é igual a H sobre 8. Então, ó, H vezes 1, H. 8 vezes 0,5 dá 4 metros. Então, vezes 4. Trabalho da força-peso vai ser menos 120 joules. Quarto exemplo, um pequeno bloco de massa igual a 2 kg
sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação à horizontal, sob a ação da força F de intensidade 20 newtons, conforme indica a figura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e H igual a 2 metros, determine os trabalhos realizados pela força F, pelo peso P e pela normal Fn no deslocamento de A para B. Então, vamos começar pela mais tranquila aqui, que é a normal. Por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Ela forma 90 graus com a direção do deslocamento. Então, o trabalho da força normal, 0. O trabalho da força peso, tranquilo. O trabalho da força peso, como está subindo, eu sei que é negativo, menos P vezes H. Ou seja, o peso 20 e a altura ele me deu 2. Então, menos 40 joules. Agora, o trabalho realizado pela força F vai ser a força vezes o deslocamento, uma vez que a força tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Só que eu preciso desse deslocamento AB. Tranquilo, pelo seguinte, ó, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo, ok? Então, tenho aqui um triângulo retângulo. Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é AB. Então, o que é que eu tenho aqui? O seno de 30 eu sei que é meio. H eu sei que corresponde a 2 metros. Então, eu posso achar quem é AB. Então, AB, 0,5 AB é igual a 2, então AB corresponde a 2 dividido por 0,5, que vai dar 4 metros. Então, eu vou ficar com a força que ele me deu, 20, vezes o deslocamento, 4 metros. Então, 20 vezes 4, 80 joules. Quinto exemplo. Considere o sistema elástico constituído de uma mola e de um pequeno bloco. A constante elástica da mola é igual a 50 newtons por metro. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio, figura 1. A seguir, a mola é alongada, passando pelas posições A, figura 2, e B, figura 3. Sejam as deformações XA, que é igual a AO, que é igual a 10 centímetros, e XB, que é igual a OB, que é igual a 20 centímetros, determine o trabalho da força elástica nos deslocamentos de letra A, O para A, letra B, B para O, letra C, B para A. Então vamos lá, eu tenho aqui a mola na posição de equilíbrio e vou deslocar até o ponto A. Ok? Eu quero saber o trabalho da força elástica nesse deslocamento de O até A. Então eu sei que o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. O único cuidado que eu devo tomar é a mola ajudou ou se opôs? Claro, se eu deformei a mola, ela está se opondo aqui. Surgiu a força elástica contrária a essa deformação, beleza? Então eu sei que ela não ajudou, pelo contrário, ela se opôs ao deslocamento de O até A. Então o trabalho é negativo. Agora é substituir o que a gente tem. O K é 50, a deformação corresponde a 0,1 metro sobre 2, ou seja, menos 50 por 2 dá 25, vezes 0,01, ou seja, menos 0,25 joules. Agora o trabalho de B para O. Então agora, ó, ele deve ter abandonado o corpo e o corpo está voltando, tá ok? De B para O. Então observe que agora, ó, a mola ela está querendo voltar à posição inicial. Ou seja, a força elástica ela tem a mesma direção e mesmo sentido de deslocamento. Ou seja, ela agora está a favor do deslocamento, ela está contribuindo com o deslocamento. Então, kx ao quadrado sobre 2. Agora o trabalho é positivo. Então, substituindo, o K é 50, com a deformação de O até B, o dobro, não é? Ou seja, 0,1 mais 0,1 corresponde a 0,2, ou seja, 20 centímetros. Então, 50 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, 25 vezes 0,04, que vai dar 1 joule. Agora, o trabalho aqui, ó, realizado pela força elástica de B para A. Agora, a gente não pode ser apressado aqui, pelo seguinte, ó, o deslocamento aqui foi de 0,1, aqui também de 0,1.
Mas será que o trabalho de O até A é igual ao trabalho de A até B? A gente sabe que não, porque a força elástica depende da deformação. Quando eu tirei de O, levei até A, eu fiz um certo esforço. Quando eu pego de A e levo até B, a mola já está deformada, o esforço vai ser maior. Ou seja, o trabalho de O até A não vai ter em módulo o mesmo valor que o trabalho de A até B, ou de B até A. Então, como é que eu vou calcular esse trabalho, Marivaldo? Simples, eu posso calcular o trabalho de B até O e subtrair o trabalho de A até O. Repetindo, pego o trabalho de B até O e subtrai o trabalho de A até O. É um caminho. Então vamos lá. De B até O, eu já sei, 1 joule. De A até O, peraí, eu calculei de O até A. A força se opondo. Deu menos 0,25 joules. E na volta de A até O, quanto será esse trabalho? Em módulo deve dar o mesmo valor, não é verdade? Então deve dar 0,25. Ou seja, o trabalho de B até A corresponde a 0,75 joules. Sim, Marivaldo, não ficou claro para mim essa história. Você falou, para pegar o trabalho de B até A, eu pego o trabalho de B até O e subtraio do trabalho de A até O. Beleza. Mas por que isso mesmo? Vamos aqui, vamos com calma. Eu sei que a força elástica ela é igual a Kx. Se eu for fazer um gráfico da força elástica versus aqui a deformação, então eu já sei o seguinte, que isso vai me dar um gráfico que vai ser uma reta e que parte aqui da origem, não é verdade? Então, para uma certa deformação x, eu tenho uma força F. E o que é que eu quero? Eu peguei o corpo numa posição cuja deformação era xb, e eu vou trazer esse corpo para uma posição cuja deformação é XA. E eu quero saber qual o trabalho realizado pela força elástica aí nesse deslocamento. A gente sabe que se eu tenho um gráfico da força versus deslocamento, que nesse caso coincide com a deformação, eu sei que esta área aqui vai me dar justamente o que eu quero. O trabalho da força elástica para pegar o corpo da posição B e levar para a posição A. Então vamos calcular essa área, só para ver se o que eu fiz realmente é coerente. Então vamos lá, eu tenho aqui um trapézio, só que esse trapézio aqui está virado, não é verdade? Então vamos, eu sei que o trabalho é dado pela área desse trapézio aí. Então vamos, quem é a base maior do trapézio? A base maior é a força em qual momento? Quando a deformação é XB. Então, a base maior, FB. Mais, quem é a base menor? A base menor corresponde a isso aqui, que corresponde à força quando a deformação é XA. Então, FA. Qual a altura desse trapézio? A altura desse trapézio é isso aqui, ou seja, XB menos XA. Tudo isso aí dividido por 2. Então, vamos brincar com isso aí. Então, o trabalho vai ser, o que é FB? É a força elástica quando a deformação é XB, ou seja, é KXB. Quem é FA? KXA. Vezes quem? XB menos XA. Sobre 2. Vamos desenvolver isso aí? Então, o trabalho vai ser, vou colocar o K em evidência, K que multiplica XB mais XA, vezes XB menos XA, sobre 2. Então, desenvolvendo, eu vou ficar com K vezes produto da soma pela diferença. Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sobre 2. Continuando a continha, K vezes XB ao quadrado, KXB ao quadrado, sobre 2. Menos K vezes XA ao quadrado, KXA ao quadrado, sobre 2. Então agora vamos ver, galera, o que é KXB ao quadrado sobre 2? É o trabalho da força elástica de B a O. E o que é KXA ao quadrado sobre 2?
A é o trabalho da força elástica para pegar o corpo ali, ó, do ponto A e levar até o ponto O. Então eu acabei de demonstrar que o trabalho da força elástica para pegar o corpo lá no ponto B e levar até o ponto A, ó, do ponto B até o ponto A, corresponde ao quê? Ao trabalho para pegar o corpo do ponto B e levar até o ponto O, menos o trabalho para pegar o corpo do ponto A e levar até o ponto O. Então, os cálculos que eu fiz estão perfeitamente de acordo com a teoria, tá ok? Sexta questão. Um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante paralela à trajetória e 5 segundos depois atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Determine sua energia cinética no instante 5 segundos e o trabalho da força suposta única que atua no corpo no intervalo de 0 a 5 segundos. Então vamos lá. Primeiro ele quer a energia cinética do corpo no instante 5 segundos. Fica fácil porque eu tenho uma massa e tenho uma velocidade nesse instante. Então a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, 10 vezes 15 ao quadrado sobre 2. Então, 10 dividido por 2, 5, vezes 225, que vai dar 1.125 joules. E aí depois ele quer o trabalho da força que produziu essa variação da energia cinética, supondo que é uma força única, só tem essa força atuando sobre o corpo. Então o que eu posso usar? Posso usar o teorema do trabalho, variação da energia cinética. Ou seja, trabalho é igual a variação da energia cinética. O trabalho é realizado por essa força, se ela é única, não é a força resultante, porque lembrando, trabalho de quem? Da força resultante, que é igual a variação da energia cinética. Como é uma força única, ela é a força resultante. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Como inicialmente o corpo estava em repouso, este trabalho é igual à energia cinética final, ou seja, após 5 segundos, que a gente já tem o valor. Então, o trabalho corresponde a 1.125 joules. O trabalho realizado pela força para produzir esta variação de energia cinética em 5 segundos corresponde a 1.125 joules. Sétimo exemplo. Um pequeno bloco de massa 2 kg encontra-se inicialmente em repouso no ponto O. A força resultante F, que passa a agir no bloco, o faz mover-se ao longo de um eixo OX. A intensidade da força F varia de acordo com o gráfico. Determine a velocidade do bloco após deslocar-se 4 metros. Ok? Então eu tenho o gráfico da força resultante versus deslocamento. Eu já sei que a área entre o gráfico e o eixo de deslocamento vai me dar o trabalho. Então, quer dizer que o trabalho, eu tenho aqui um trapézio. Qual a base maior do trapézio? 4. Qual a base menor? 2. Qual a altura do trapézio? 12, dividido por 2. Então, o trabalho vai ser 6. 12 dividido por 2, 6. O trabalho realizado pela força resultante corresponde a 36 joules. Por outro lado, a gente sabe que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, fica fácil agora a gente encontrar a velocidade nesse deslocamento aqui de 4 metros. Então, no deslocamento de 4 metros, eu sei que o trabalho foi 36 joules. E a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como inicialmente a velocidade do corpo era 0, então, eu vou ficar com a energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, é igual a 36. Qual a massa do corpo? 2 kg. Então, 2v ao quadrado sobre 2 é igual a 36. Então, v ao quadrado é igual a 36, v é mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ou seja, o módulo de v, 6 metros por segundo. Oitavo exemplo, um projétil de 10 gramas atinge perpendicularmente uma parede com velocidade igual a 600 metros por segundo e ali penetra 20 centímetros na direção do movimento. Determine a intensidade da força de resistência imposta pela parede à penetração, supondo essa força constante. Então vamos lá. A bala chegou com a velocidade de 600 metros por segundo e vai penetrar na parede. Durante essa penetração, a parede vai aplicar uma força nessa bala oposta, tá ok, ao deslocamento.
uma força de resistência. Então eu quero saber qual o valor dessa força aí que a parede impôs, resistindo ao movimento dessa bala aí no seu interior. Então eu sei que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Como essa força se opõe ao deslocamento, vou ficar com menos força vezes deslocamento, é igual a mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética final, menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial. No final da história, a bala vai parar, não é isso? Então, sendo assim, a velocidade final é zero. Então, eu vou ficar com menos força vezes o deslocamento é igual a menos mv0 ao quadrado sobre 2. Multiplicando por menos 1, então eu vou ficar com a força vezes esse deslocamento, que corresponde ao quanto a bala penetrou, é igual a mv0 ao quadrado sobre 2. Substituindo o que eu tenho aí, o deslocamento foi de 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. A massa, 10 gramas, tenho que dividir por 1000, não é isso? Para transformar em quilograma. Então eu vou ficar com 0,01 quilograma. A velocidade inicial, 600, ao quadrado, sobre 2. Então F vezes 0,2, então eu vou ficar com 1.800 aqui desse lado. Então a força vai ser 1.800 dividido por 0,2, ou 18.000 dividido por 2, que vai dar 9.000 newtons.